paralelismo em ClojureScript, em Clojure também, né? Na verdade é mais para Clojure do que ClojureScript. ClojureScript não tem exatamente código paralelo. Ele tem código assíncrono, mas não paralelo. Mas vale, porque bem ou mal os dois usam a mesma tecnologia. Eu vou ver se eu consigo colocar um pointer aqui, não posso. Posso, beleza. Ok, então a ideia dessa apresentação é basicamente, para quem já trabalhou com código paralelo, sabe que tipo, não é uma coisa muito fácil você manter os estados, manter essas coisas. Então a ideia é mostrar o que o Clojure oferece hoje, o que às vezes ele não oferece também, e como fazer, digamos, as coisas acontecerem desta maneira, né? Ao invés de desta maneira. E quem já tentou fazer um debug de código paralelo com print já viu exatamente isso acontecer. É tipo, você recebe um monte de código aparecendo do nada e tipo, enfim, você não sabe o que tá, um monte de letra e não dá porque ele embaralha um com o outro. Então beleza. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena comentar. Não adicione paralelismo se você não precisa. Isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes a gente pensa, ah, beleza, o meu código está lento, eu já sei, vou adicionar paralelismo. E agora você tem dois problemas, o código lento e o paralelismo. Então assim, tenta não adicionar se você não precisar. E um segundo ponto que eu acho que é importante, eu vi isso num blog uma vez, infelizmente não achei de quem era a postagem, mas otimizar código sem profiling é perda de tempo. Isso daí eu não posso, tipo, não tem como deixar mais claro isso. Uma vez eu já fiz um código que eu sabia que estava lento, eu otimizei ele, tipo, acho que ele demorava 20 segundos para rodar, ele passou a rodar em 40 milissegundos, um negócio assim, tipo, uma otimização ridiculamente alta. Falei, legal, beleza. Aí a minha task que demorava tipo 4 horas passou a demorar 3,5. Porque aquele código era chamado pouquíssimas vezes. Então otimizar código sem profiling é perda de tempo. Faça profiling, a JVM tem várias formas de fazer profiling. A V8 também do Node também tem várias formas. Então tente sempre trabalhar com esse tipo de profiling, porque é um dado a mais que você tem para saber o que otimizar. Então beleza, antes da gente começar a falar sobre paralelismo, algumas definições interessantes. Não sei quem já ouviu falar de Green Threads. Para quem não sabe, um nome tipo meio genérico para qualquer coisa que roda em cima de threads. E assim, tipo, isso pode valer para várias coisas. Threads e processos. Tem uma frase muito interessante de uma das pessoas aqui que falou: aquilo que não se pode medir não se pode melhorar. É exatamente isso. Você melhora o negócio e fala, uhul, beleza. Tipo, tava super bom. Aí na hora que você vai ver no todo não deu impacto nenhum quase. Então beleza, vamos lá. Mas como é que funciona, na verdade, o seu sistema operacional em geral, exceto, claro, o Windows antes de 2000, mas aí ninguém mais usa, né? Eu espero. Você tem a memória do seu computador. Então assim, dentro da memória você tem um monte de endereçamentos que você pode ter. E aí um processo é algo que está rodando no seu sistema, que o sistema operacional ele vai reservar um pedaço daquela memória. O teu processo ele não pode ultrapassar essa memória, a não ser que ele peça mais. Então isso aí está reservado. O processo ele tem essa característica que ele está num espaço de memória que é só dele. Para quem já ouviu falar de fork, basicamente fork é você pegar um processo e duplicar ele. Na prática isso significa que você duplica essa caixinha aqui, você vai ter dois processos rodando, um aqui e outro aqui, e vai ter uma cópia dessa memória, desse processo aqui. Na maior parte das vezes o sistema operacional não faz isso porque é muita burrice. Então o que ele faz? Ele põe todo mundo apontando para a mesma memória e na hora em que esse segundo processo precisa de alguma coisa alterada aqui, ele faz uma cópia e altera. Para basicamente você poder usar mais memória do que você fisicamente tem. Mas na prática mesmo é assim, sabe? O processo ele é isolado. O que significa que se eu tenho dois processos, eu não consigo me comunicar entre eles a nível de memória. Você precisa de outra ferramenta, isso é custoso, é difícil, etc. Então, cada processo tem linhas de processamento, que a gente chama de threads. Thread em inglês é fio, então por isso que a gente normalmente representa como se fosse um fio. E aí, tipo, uma segunda thread, né? Tem uma thread principal que a gente normalmente chama de main thread, e tem segundas, terceiras, quartas threads que a gente usa para fazer o nosso paralelismo.
O sistema operacional, quando você pede uma nova thread, ele tem um processo aí demorado, não demorado no sentido puro, mas demoradinho de criar uma thread, realinhar a memória, fazer umas coisas assim. Então o que acontece muitas vezes é que, uma vez que a gente tem um processo e o processo tem threads, a gente coloca aqui, escalona isso com tasks. Muitas pessoas chamam esse tipo de task de green threads, que basicamente é uma thread dentro da thread, basicamente. Então você tem os seus processos rodando, os seus processos têm fluxos rodando, esses fluxos dividem memória com o processo, e as green threads basicamente são formas de você usar uma mesma thread para rodar várias coisas. Isso acontece muito porque, normalmente quando você tem um processo muito pequeno, que demora muito pouco para rodar, né, uma task muito pequena que demora pouco para rodar, você lança uma thread, o tempo do sistema operacional lançar a thread, rodar o código e devolver a thread para o sistema é tão alto que vale mais a pena você rodar sequencial. Então a green thread ela é para você ter esse tempo menor. Assim. Tem um pouquinho de sincronismo aqui da linguagem, aí é mais em nível de lib linguagem. Beleza. Sobre Clojure, qual o sabor que a gente quer? Tem o approach que eu chamei de naive, que é o não depende de nada, só com Clojure padrão. O segundo approach ele chama de Communicating Sequential Processes, então são processos sequenciais que se comunicam, é o Core Sync, para quem já ouviu falar. O terceiro caso é Promise Filtering e o último é Actor, e a gente vai falar cada um deles. Então beleza. Por padrão, o Clojure tem poucas ferramentas que são boas para trabalhar com paralelismo. Você tem Filtering, que não vale muito a pena falar, que o Filtering do Clojure ele não é muito performático, ele não é muito bom, porque ele não compõe. Então assim, se você quiser uma coisa rápida que roda em paralelo e depois você pega o resultado, depois você usa Filtering. Qualquer coisa mais complexa que isso, e o próprio Filtering, porque o Filtering do Clojure ele é unbounded, significa que cada Filtering vai subir uma thread, e isso vai estourar o limite de threads do seu sistema operacional, tipo, se tiver, sei lá, 40, 50, 60 mil coisas para rodar. Então, se você tem tipo, uma coleção de elementos e você quer aplicar uma função e esse negócio demora, você pode usar pmap. O pmap ele é um pouquinho chato de entender, então vamos lá. Para quem conhece o map do Clojure sabe que ele é lazy. Então, se eu tiver tipo 20 elementos, significa que se eu pedir somente os 10 primeiros, ele não vai processar os próximos 10. Isso em circunstâncias normais, etc. Claro, tem exceções, mas normalmente é assim. O pmap ele é quase lazy. Significa que, dependendo do número de processadores que você tem, ele vai lançar um número de threads. Ou é o número de processadores ou é o número de processadores vezes 2, não me lembro muito bem. Vai lançar um número de threads, um número de filters e vai processar esses caras em paralelo. Se você não pedir mais do que o máximo de número de processadores que você tem, ele não processa. Se você pedir mais, ele vai processando. Então ele é meio lazy, assim, ele pega os primeiros elementos até o número máximo de threads que ele vai subir, e se bater esse limite você não pedir mais nada, ele não pede mais nada. Isso é importante porque às vezes você faz um pmap e o cara que pega o resultado dessa coleção demora para processar algo. Se o cara que pega o resultado demora, ele fica esperando os próximos processamentos, ou seja, você não está sendo paralelo de verdade. O pmap ele funciona mais ou menos o seguinte, digamos aqui que eu tenho 4 processadores no meu sistema, ele vai rodar com 4 threads. E esses caras demoram esses tempos, por exemplo, o primeiro elemento demorou isso, o segundo elemento demorou isso, o terceiro elemento demorou isso, o quarto elemento demorou isso. Isso daqui é uma linha do tempo, então assim, no primeiro caso ele começa a processar do 0, depois do 1 ele começa sequencialmente, e cada um deles demora o tempo que for. Quando chegou no tempo do 0, ou seja, chegou aqui o 0, a função retornou, ele gera uma nova coleção com o 0 aqui, né, com o resultado do 0, e já começa a processar o 4. E aí, por exemplo, começou a processar o 5, e repare que ele começa a processar o 5 no tempo em que eu li o 0. Então, é meio confuso, mas basicamente ok, ele emitiu 0, aqui o 1 demorou esse tempo, então o 1 e o 2 já são emitidos. Mesmo o 2 tendo terminado antes, ele só emite na coleção quando o 1 terminou, porque, enfim, ele mantém a ordem. E o 4 e o 5,
Não, o 3 e o 4 eles vão processar de novo, o 4 demorou menos, mas ele espera o 3 terminar para poder emitir o 4. E assim por diante até chegar nos últimos elementos. Então o PMAP ele funciona dessa maneira, ele funciona melhor quando essas funções demoram muito para processar. E quem consome o resultado disso é mais rápido do que, digamos, o processamento de um batch delas. Isso é importante, porque se o meu PMAP não demora tanto para processar todo mundo, mas, digamos, a minha função que consome o resultado do PMAP, ela processa no mesmo tempo que, sei lá, 2 elementos, eu vou ter um paralelismo oficial de 2 e não do número de processadores. Então, quem consome o resultado tem que ser muito mais rápido do que quem está, de fato, emitindo eles. Outra alternativa é você usar o Reducers. Reducers é uma coisa não muito usada no Clojure, no mundo do Clojure, mas basicamente ele tem funções para map, filter e etc. E quem é o grande meninão da galera aqui é o Fold. Fold basicamente ele é a mesma coisa que o Reduce, com uma diferença. Você pode passar 1, 2 ou 3 elementos de função. Então aqui o primeiro elemento, né, se eu fosse passar 3, na verdade o 4, né, porque a coleção é o último elemento. Se eu fosse passar 4 elementos, aqui seria o nível de paralelismo que eu nível de paralelismo não, número de elementos que eu vou paralelizar. E tem duas funções, combine e reduce, e o último elemento é a coleção. Então nesse caso eu estou pegando um range de 1000 elementos, estou incrementando eles e estou combinando eles de alguma maneira. Como que funciona o reduce é assim. Ele vai pegar por padrão o primeiro elemento. Se eu passar 4 caras aqui, ele vai pegar o número de elementos que eu passo aqui. Se eu não passar nada, o número de elementos é 512. Ele vai pegar 512 em 512 elementos e vai processar eles em paralelo. Então, por exemplo, no caso aqui ele vai processar esses caras em paralelo. Como que ele processa em paralelo? Ele primeiro chama combine, né, a função de combinação, sem nenhum elemento. Isso me dá sem nenhum argumento. Isso me dá o que a gente chama de seed, né, que é o primeiro valor. E aí ele vai chamar reduce com essa função de combine, com essa seed em paralelo. Então aqui, por exemplo, eu tenho essencialmente o paralelismo de 2, porque eu tenho 1000 elementos, ele processa de 512 em 512. Então, com certeza, né, all things considered, basicamente, né, todas as coisas sendo consideradas, esse cara vai demorar mais do que esse, provavelmente, porque tem mais elementos aqui do que aqui. E aí, na hora em que esses dois caras resolvem, né, aí ele chama a função de redução com esses caras. Então, basicamente, ele combina lotes de elementos em paralelo com a combinação, com a função de combine, e ele reduz com a função de reduce. Isso significa que ele sempre reduz de 2 em 2, tá? Então, por exemplo, se esses caras aqui fossem 3 elementos, então ele ia chamar reduce desses dois, o resultado reduce com o próximo cara. Eu não sei se esse reduce f é paralelo, talvez seja. Se ele for paralelo, significa que eu posso reduzir. À medida que o combine vai me dando resultados, ele vai reduzindo em paralelo. Pode ser que isso aconteça também. E para quem conhece MapReduce, é basicamente quase a mesma coisa. Eu tenho um map e eu combino e reduzo. Não, esse seria a parte do reduce do MapReduce. Beleza, às vezes o seu paralelismo não é assim, o seu paralelismo é mais complexo. Normalmente ele é. Mas basicamente eu apresentei esses dois approaches porque se você não precisa de nada mais complexo, use o padrão do Clojure. Se você precisa de alguma coisa mais complexa, você tem o Communicating Sequential Processes. Se o nome não diz nada... porque o Victor perguntou por que 512 elementos. 512 elementos é o padrão. É o padrão do... O Fold ele recebe 2, 3 ou 4 argumentos. Então, 2 argumentos ele usa... O primeiro argumento é a função de combine, que vai ser duplicada para reduce e a coleção como último elemento. 3, ele divide combine, reduce e a coleção como último argumento. E 4 é o nível de paralelismo, que por padrão é 512. Se eu colocar, por exemplo, 10, aí aqui ele combina de 10 em 10. Basicamente é isso. Bom, Concurrent Sequential Process é basicamente o Core Sync.
é o, como o pessoal chama às vezes de Go Blocks, que veio de um estudo, não sei o que, foi popularizado pela linguagem Go, e agora o Clojure tem a sua... Agora não, né? Faz um bom tempo o Clojure tem o seu Core Sync, que é a sua lib de paralelismo. A ideia do Go Block é basicamente, eu tenho uma thread, em algum momento eu falo Go, faça algo e faça outra coisa. E aí, ele continua fazendo depois do Go e ele gera uma green thread aqui para fazer esse do thing. Green thread significa que o Go Block, por padrão, ele vai ter um número de threads e aí ele vai jogar esse elemento, né, essa função ou esses grupos de códigos nessa green thread. Ou seja, uma thread pool, uma state machine, se for no caso do Clojure script, assim por diante. E é um approach, tipo, se você vê, né, o nome é Communication Sequential Processes. O Sequential e Processes dá mais ou menos para entender um pouquinho. O Go Block, ele não é muito funcional, ele é mais imperativo. Então você controla quando que você quer fazer o fluxo de desenvolvimento de um lado e controla quando você quer fazer o fluxo de desenvolvimento de outro. Se eu preciso me comunicar com essas duas funções, e normalmente eu preciso, né, me comunicar desses caras, você tem um channel, que é basicamente um cara que ele é thread safe e eu coloco coisas aqui e ele puxa coisas daqui. Várias pessoas podem ler do mesmo channel, então se eu tiver 3, 4, 5 caras aqui, eu posso jogar elementos nesse channel e eventualmente eu tenho vários... Eventualmente eu tenho tipo um task organizer, assim, basicamente, né? Vários elementos aqui, cada uma das threads pegando cada um desses elementos para pegar e fazer alguma coisa. Beleza. A arquitetura do Core Sync, ela basicamente usa essas funções, são as funções mais baixo nível, e você tem outras formas de se comunicar com pipeline e outras coisas, ou mesmo o transducer, que é do Clojure. Eu não vou entrar em muito detalhe com isso, porque senão a gente só fala de Core Sync. Core Sync é um assunto à parte, muito complicado. Tipo, muito complicado de se falar em pouco tempo. Mas basicamente você tem o Go Block, que você vai rodar várias coisas. O Go Block, né, o resultado dele é um channel também. Então se eu quiser usar o Go como se fosse um filtering do Clojure mais decentezinho, dá para usar. O chain, ele é um channel, então assim, esse channel ele tem um número limite de elementos que você pode colocar no channel e depois disso ele fica paralisado, então você não pode colocar mais elementos. O promise channel é um channel que só seta um elemento e aí ele sempre devolve aquele mesmo elemento. Isso coloca um valor nesse channel e isso devolve o valor desse channel. Tanto esses dois caras, né, na verdade, assim, esses dois caras, eles só podem rodar dentro de um Go Block. Você não pode rodar eles fora de um Go Block. Se você precisar, rodar eles fora de um Go Block, você tem esses caras aqui, que são a versão blocking desses caras. Então, basicamente, o que significa isso para um Go Block? Se eu mando colocar um valor num channel e o channel está cheio, ele paralisa aquele Go Block, que a gente chama de parked, né? Então ele estaciona aquele Go Block e libera aquela thread que o Go Block está rodando para poder outro Go Block pegar algum elemento. Então é por isso que esses caras só podem rodar dentro de Go Block, porque senão você não tem como indicar que aquele Go Block está paralisado. E a mesma coisa ao contrário, puxar de algum cara significa eu quero um elemento. Se o elemento não está lá, ele paralisa o Go Block e ele roda outro cara, né, no lugar daquele Go Block, naquela thread. Put e take basicamente são versões desses dois caras que você não precisa estar dentro de um Go Block para usar. Então você pode colocar e tirar de elementos. Eles são dangerous, porque se o elemento se o put tiver, o channel estiver cheio, ele vai dar uma exception. Então eles são perigosos. Offer é uma versão safe do put. Então o offer ele devolve um sucesso caso ele tenha conseguido colocar alguma coisa no canal, ou ele falha com nulo se ele não conseguiu colocar nada lá. Se ele falhou, então você sabe que o canal está cheio. E poll é a mesma coisa. Ele pega um valor,
Se não tiver nada lá, ele devolve, acho que nulo, ou ele devolve alguma exception. Eu não me lembro exatamente o que o Paul faz, mas ele é a versão safe do take. E close é para você fechar o channel. Todo canal precisa ser fechado. Ou seja, isso significa que é muito complicado você coordenar direitinho o Core Sync, porque você tem que fechar canal, essas coisas assim, e garantir que esses caras não de um Go Block e tudo mais. Em Clojure você tem o Thread também, que é um Go Block, mas que não entra na Thread Pool. Isso é muito útil se você tiver casos que bloqueiam mesmo a thread. Para quem já trabalhou com Socket no Java, basicamente Socket bloqueia a thread. Então, muito bom você ter thread. E esses dois caras são as versões block. Então, se eu fizer isso, ele vai bloquear a thread atual. Então, é dangerous usá-los. E esses caras não estão disponíveis no ClojureScript pelo simples fato de que thread não tem ClojureScript e que não possa bloquear a main thread no ClojureScript. Então, esses caras não existem, só existem no Clojure. Como que normalmente você trabalha com Core Sync? Você define os channels de comunicação, abre um Go Block ou um Thread Block, se você tiver um Clojure Thread, ou né, não é sempre que você abre Thread no Clojure, você abre Thread se você tiver alguma coisa que é block. Você roda alguma coisa sync nesse block, comunica resultados pelos channels, recebe novos requests pelos channels. Se o channel está cheio, ele fica paralisado, parked até disponibilização em espaço, foi o que eu falei agora há pouco. E uma vez que tudo foi executado, ou seja, terminou tudo, você fecha os canais. O problema é que um Go Block, por causa de um limite da implementação do Core Sync, ele não habilita se você iniciar uma função. Então, por exemplo, este caso aqui, isso dá problema, porque eu tenho uma função que pede para eu colocar um elemento dentro do channel. Não importa que eu estou dentro de um Go Block, o Core Sync não consegue saber que esse FN está dentro do Go Block também, e esse cara vai lançar uma exception. Um outro problema também é que se eu tenho uma exception dentro do Go Block, o Go Block simplesmente morre e ele não propaga a exception. Então, tem uns esquemas de você trabalhar com isso, mas enfim, não é muito fácil. Teve uma pessoa que perguntou se tem como mandar dropar values. O channel tem umas configurações do tipo, o que eu faço quando eu enchi? Eu derrubo todo mundo que entrar, novo, ou eu vou fazendo sliding do tipo, derrubo o primeiro e mantenho o último, derrubo o primeiro e mantenho o último. Aí vai dar a solução que você quer. Se você quer o Core assim como um cache, então funciona assim. Se você não pode perder a informação, não é tão simples. Bom, para que o Go Block ele é bom? Ele é para concorrência simples, que você não tem muito caso de exception e etc. String de informações ele é muito bom, porque ele trata de backpressure, que é o último elemento. Então, basicamente assim, se eu tenho um cara que ele vai emitindo novos elementos de tempos em tempos até terminar, por exemplo, um grupo de eventos que estão acontecendo, o Core Sync ele é excelente, porque ele te permite controlar quando que você vai receber uma nova informação, quando você vai processar essa informação e principalmente te permite pausar a emissão de novas informações, porque, enfim, você pode esgotar a memória se tiver um unbounded channel. E basicamente, para quem já trabalhou com código de UI, isso é muito importante, é muito difícil você trabalhar com quando que a coisa roda na main thread, quando que a coisa roda na UI thread, quando que a coisa roda na, worker thread, e o Core Sync é muito bom para isso, porque como você tem os channels, você pode fazer cada thread coordenar certinho aquilo que você precisa, então é muito fácil de você trabalhar com o Core Sync nesse caso. E claro, nesse caso garantir que um determinado código roda em uma thread específica é muito bom. Ele é ruim para um único retorno async, porque ele adiciona uma super overhead em cima do async em relação a outras alternativas. Ele é ruim para substituir callback, porque como você viu na último cara, se eu tenho um callback, o Go para de funcionar. Então, substituir callbacks com Core Sync não é uma boa ideia. Ele é ruim para coordenar múltiplas threads, porque assim, você precisa manter os Go Blocks meio que de uma maneira que você sabe que eles não vão ficar 100% paralisados, porque existe a possibilidade de você paralisar todo mundo e não conseguir coordenar isso. Então assim, Core Sync ele exige coordenação, eu tenho um thread, eu tenho um channel, eu vou pegar esse channel, eu vou fazer o que com ele, eu vou fechar, vou abrir, etc. Então, coordenar múltiplas threads, se você precisa fazer isso,
e você não tem nenhuma dessas dependências aqui, ele não é muito legal. Eu falo que ele é ruim para error handling, porque, enfim, ele derruba o call block e já era. E eu falo também que ele é ruim para ClojureScript em qualquer circunstância, porque ClojureScript funciona com async e com promise. E para você fazer ClojureScript funcionar com core async, você tem que transformar todas as promises em channels e todos os channels em promises. E a promise ela tem um caso de sucesso e um caso de erro, ela pode devolver nulo. O channel não pode ter nulo dentro dele. Então assim, fica terrível você coordenar coisas em ClojureScript em core async, e como ele não suporta callbacks, tipo, enfim, não dá para você trabalhar muito bem com core async em ClojureScript. Ok, segundo caso, promises. Eu vou falar a verdade, existe uma diferença entre promises e futures. Ninguém concorda muito bem quais são elas, então eu vou usar aqui os termos tipo meio que como sinônimos. Mas basicamente a ideia é, a promise ou future, ele é um cara que você pede para rodar alguma coisa síncrona, aí ele começa com status pending. Ele tem um status de falha ou um status de sucesso que vão acontecer no futuro, quando esse cara falhar ou quando esse cara for bem sucedido. De um caso resolvido, aliás, a promise normalmente ela suporta uma função chamada then, que é muito parecida com o map, que basicamente é, se a promise ela está resolvida e tem um sucesso, então ele roda alguma coisa que produz uma nova promise que vai produzir um novo resultado. Que aí ele segue o mesmo fluxo de falhou e resolveu. E se a promise é uma falha, ela mantém-se sempre na falha. Então isso é muito legal da promise, porque coordenar erros é muito fácil. Você faz todo o seu código como se ele sempre fosse bem sucedido, encadeia promises com then entre eles, e se algum cara falhar, ele não continua o fluxo, e aí você só trata o último caso de falha. Então promise é excepcional para trabalhar com esse tipo de coisa. Promise ela é um valor, um só valor. Isso é importante, porque se eu tenho só um valor de promise, eu não posso ter string, ou seja, eu não posso ir gerando novos valores de tempos em tempos. Eu preciso garantir que eu tenho só um valorzinho. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lazy list que cada valor vai acontecendo num certo momento, promise não é muito bom. Com promessa, é muito fácil trabalhar com promises, que você tem o let, e esse cara, ele faz o await, né? Então ele tipo, espera o async code 1, quando esse cara for bem sucedido, ele espera o async code 2, quando esse cara for bem sucedido, ele faz alguma coisa com o resultado e devolve isso como se fosse uma promise. Então este cara faz o papel do then. Se qualquer um desses caras falharem, o plet inteiro devolve uma promise com falha. Claro que no caso que esses caras não tenham dependência entre si, como é esse cidadão, não é muito bom você usar assim, porque aí você está basicamente sequenciando um código paralelo. Então você pode trabalhar dessa maneira. Um let normal, que tem um primeiro async, segundo async, e eu acho que inverti aqui, tá? Aqui é all antes da função. Então, tipo, e esse all deveria estar entre colchetes, mas enfim. O all ele recebe uma lista de promises, ele espera todas elas devolverem um resultado e devolve uma promise que é uma lista de cada um dos resultados. E eu posso aplicar then em cima delas e aplicar alguma função no resultado que é essa lista. Então aqui eu estou true async, dois códigos assíncronos rodando. Se algum deles falhar, o all vai devolver uma promise falhada. Se os dois forem bem sucedidos, ele devolve uma lista com os dois resultados, aplica como resultado e devolve isso dentro de uma promise. Ou seja, você não sai do mundo async, então você consegue compor isso de uma forma mais fácil. Você não tem exceptions estranhas pipocando do nada e tudo mais. Para trabalhar com promises, você basicamente vai usar com promessa no caso, né? Você normalmente vai usar o let, all, race, then, catch. Então basicamente são as funções mais básicas. Então você tem let, espera cada uma das promises se tornarem, all, roda todo mundo em paralelo e dá uma lista com o resultado de todas elas, race, roda todo mundo em paralelo e a primeira que devolver vai ser o resultado do race, then, basicamente, quando uma promise terminar, roda alguma coisa e devolve uma nova promise com esse resultado. Catch tem uma promise que falhou,
pega o resultado de falha dela, faça algum tratamento e devolva um novo valor, que pode ser um sucesso ou não. Do é um await all, basicamente, tipo, espera todo mundo rodar. Se eu tenho vários códigos que estão assíncronos e eu quero rodar eles numa certa ordem, você põe o do e ele vai rodar em certa ordem. Loop e recur são iguais ao loop e recur do Clojure, só que eles são basicamente promise aware, então ele só vai rodar esses caras quando as promises resolverem, e ele não vai, tipo, você não precisa ficar fazendo then nem nada, então é muito bom usar loop e recur. Deferred é uma maneira interessante de você jogar uma promise e trabalhar ela como resultado. Para quem já usou promise, a função do Clojure, Deferred faz basicamente a mesma coisa. Você gera um elemento que vai ser resolvido no futuro e aí você pode dar um resolve exclamação a esse Deferred e ele vai devolver o valor. Filter é para encapsular um código dentro de uma promise. Submit é se você quer controlar o thread pool, usar um thread pool diferente. E deref, de novo, só funciona no Clojure, é esperar a promise rodar. Qual que é o fluxo? Você escreve tudo como se fosse assíncrono. Você manda um submit ou filter para essa função, então basicamente você está tipo, falando que ela vai rodar agora sincronamente e coordena os resultados com then, catch, handle, all, let, etc. Ou você encapsula uma função que já é async com then ou com deferred e aí você coordena os resultados. Isso daí eu já fiz. Basicamente, beleza. Ela é boa para concorrência com um único resultado. Basicamente, tem uma função, ela vai me dar o resultado, quero rodar em paralelo. Diferente de thread pool, isso é importante, porque por padrão o Promise ele usa fork join thread pool da JVM, e você pode usar outros se você quiser. Ele é bom para coordenar tasks rodando em paralelo, todas resultando em apenas um resultado, com possíveis dependências entre elas, então isso daí é muito legal, porque como ela calcula falha, faz esse tipo de tratamento, é muito bom para trabalhar assim. E para Clojure Script, porque ela integra 100% com a promise padrão do JavaScript. Então, tudo que funciona com promise do JavaScript funciona com promessa e você não tem conversão nenhuma. Ela é ruim para string de informações, porque não tem suporte. E, de novo, intercomunicação entre threads, porque a promise você não sabe onde ela vai rodar. Ela pode estar rodando na main thread ou não estar rodando na main thread e numa thread secundária. Você não sabe onde ela está, então, consequentemente, se você tem um cara que precisa rodar numa thread específica, a promise não vai funcionar. Isso é muito útil para... Isso acontece muito em código, de novo, de user interface, etc. Ou de Kafka, se você está criando um producer, um consumer. Certas coisas têm que rodar em certas threads e promises não é bom para isso. Beleza. O último caso é Actors. Actors é um paradigma que veio de outros caras, no caso Erlang é mais famoso por isso. Clojure não tem suporte para nada em Actors, então talvez Akka, usar o Akka dentro do Clojure. O padrão de Actors é basicamente você tem um supervisor e você põe Actors lá no meio. E aí um supervisor pode ter outro supervisor embaixo dele e põe Actors. O supervisor ele basicamente determina o que acontece quando um desses atores morre. Então, como que funciona o paradigma de atores? Cada um desses atores aqui está rodando meio que numa thread pool bonitinha, como se fosse um Go block. Um ator manda mensagem para o outro ator e esses atores vão se comunicando com mensagens. Eventualmente, por exemplo, esse ator pode mandar uma mensagem para esse ator morre e o supervisor cria um novo. E aí vale ao supervisor determinar o que acontece com essa mensagem que quebrou. Se eu mando para o próximo ator, se eu não mando, se eu derrubo ela, o que acontece. O supervisor ele tem código muito inteligente para saber o que acontece caso um ator falhou. Então, por exemplo, se esse ator ele falha, se os atores embaixo dele falham, digamos, 40 vezes, o ator pode determinar, para tudo, espera 2 minutos e recria os atores de novo. Então o supervisor é inteligente para poder fazer esse tipo de coisa. Então, se isso parece meio que familiar, é porque mensageria e Kubernetes funcionam assim. O Kubernetes é um supervisor, cada um dos códigos que a gente está rodando é um pod, ou no caso uma JVM dentro de um container. E quem transfere mensagens, por exemplo, seria o Kafka, seria o Apache Pulsar, seria o RabbitMQ, o que quer que seja. Então assim, a gente meio que já usa um pouco do paradigma de Actors, só que não em nível de linguagem, em nível
high level. E é por isso que é importante a gente saber, basicamente, cada uma. Por isso que eu coloquei o Actors, porque apesar de a gente não ter um suporte na linguagem Clojure, a gente tem um suporte na infra. Então acaba sendo mais ou menos isso. Bom, conclusão. Quero fazer paralelismo. A minha pergunta é: o meu paralelismo é uma lista onde cada elemento demora muito para processar? Se a resposta disso for sim, use pmap. Se for não, de novo, ainda é uma lista que reduz para um valor só e dá para particionar os resultados e essa função de processamento ela é rápida? Se a resposta for sim, usa reducers. Se a resposta for não, basicamente é um grupo de funções pequenas que podem ser paralelas. Se a resposta for sim, use promessa. Se não, é um código que é fácil de fazer tratamento de erro. Se for sim, usa CoreSync. Se não, usa Actors. Como a gente não tem Actors no Clojure, use a infra. Pense em paralelizar os caras, em nível de processo mesmo, do tipo, põe vários põe vários pods no Kubernetes, pods menorzinhos que fazem coisas pequenas e tudo bem. Ou sei lá, use o Strings também do Kafka, que não é exatamente Actors, mas pode ser mais ou menos isso, porque o Strings ele faz o papel de mensageria. Mas enfim, a ideia é, tente não usar CoreSync se você tem tratamento de erros complexos, porque CoreSync, como eu falei, ele derruba o GoBlock e a vida continua. Então, se você não pode perder, se você tem que lembrar de fazer tratamento de erro e tudo mais, é isso. E bom, isso é o que tinha para hoje. Perguntas?